Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Panafricanismo e Marxismo, uma introdução histórica. Antes de começar propriamente o tema do vídeo, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Como eu sempre digo, o seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, em vários setores do movimento negro brasileiro é comum se usar a designação, o nome panafricanista e tomar o fato de ser panafricanista como ser antimarxista, anticomunista. Então o sujeito fala assim, não, eu sou panafricanista, eu defendo o panafricanismo e toma isso como ser antimarxista, anticomunista. Eu já vi muitos camaradas, inclusive, aceitarem essa narrativa e falar do panafricanismo como necessariamente anticomunista. Ou então, gente negar que figuras como Thomas Sankara, como Amilcar Cabral, como Kwame Nkrumah e tantos outros eram marxistas e falar que eles eram panafricanistas, como, de novo, sinônimo de antimarxismo. E veja, isso é falso. Vamos restabelecer aqui a verdade histórica. O panafricanismo é uma ideologia, um projeto político que defende a unidade de todos os explorados e exploradas de África e da diáspora, pessoas negras da diáspora que estão espalhadas pelo mundo, mas principalmente pelas Américas, e a unidade dessas pessoas com o fim de combate ao racismo, ao colonialismo e todas as formas de segregação, discriminação racial, inferiorização de elementos culturais, organizativos, simbólicos e ideológicos relacionados à cultura negra e à história e à cultura diversa de África. Então, basicamente, o panafricanismo é uma noção difusa que circula desde o final do século XIX e ganha força a partir do começo do século XX, de que a luta dos africanos e africanas e dos negros em diáspora é uma luta comum, a despeito de todas as diferenças e particularidades. E essa luta comum passa por enfrentamento ao inimigo central, que é o racismo / colonialismo. Então, mesmo existindo desde o século XVIII elementos de unidade negra, com o comecinho do século XX, o panafricanismo ganha uma forma mais concreta a partir do crescimento dos movimentos, da luta anticolonial. A Revolução Russa de 1917, ela abre um novo momento na história global, porque a Revolução Russa ela não foi só uma revolução socialista, o que não é pouco, né? Foi a primeira revolução socialista vitoriosa. Ela foi também um poderoso e vigoroso movimento anticolonial de proporções mundiais, porque nunca é demais lembrar que a Rússia, o Império Czarista Russo, tinha várias colônias internas. Os grão-russos, a nacionalidade dominante, praticava colonialismo contra as nacionalidades oprimidas por todo o Império Russo. E a Rússia era conhecida como cativeiro dos povos. Teve um papel fundamental no esmagamento de movimentos de libertação nacional, por exemplo, na Polônia. Então a Revolução Russa ela significava, ela já nasce com um elan anticolonial por causa, inclusive, da própria longa duração histórica da formulação da característica específica do marxismo dos bolcheviques, que foi um tema, inclusive, que eu debati num artigo que é Lênin, a ruptura anticolonial do comunismo e o marxismo africano. Está aparecendo aqui a imagem do artigo. Então, quando vem a Revolução Russa, ela é saudada na Índia, na Turquia, na África do Sul, no gueto negro dos Estados Unidos. Um famoso panafricanista de direita, o Marcus Garvey, saudou a Revolução Russa. Kemal Atatürk, na Turquia, saudou a Revolução Russa. Gandhi, na Índia, saudou a Revolução Russa. Líderes políticos, militantes de diferentes espectros ideológicos saudaram a Revolução Russa, vendo nela não só o socialismo, mas a perspectiva de autodeterminação dos povos, de emancipação nacional, de crítica ao colonialismo.
E a Internacional Comunista, que foi criada no bojo da União Soviética para disputar e reorganizar o movimento operário global, ela já nasce com um forte viés de crítica anticolonial, inclusive a partir da sua própria estrutura centralizada, forçando os partidos a embarcar na luta anticolonial e na luta antirracista. 3 exemplos importantes. Primeiro exemplo do próprio Brasil. O PCB, quando surgiu, o Partido Comunista Brasileiro, ele assimilou muito a ideologia da democracia racial, de que o Brasil era um país sem racismo. Não, aqui no Brasil esse negócio de racismo, não, porra. Aqui a gente não tem apartheid, aqui a gente não tem regime de segregação racial. Isso aí é problema dos Estados Unidos, isso é problema da África do Sul. E a Internacional Comunista, a IC, ou Terceiro Internacional, questionou e pressionou o PCB várias e várias vezes para formular, para debater, para apresentar propostas de luta contra o problema do racismo no Brasil. Inclusive, foi muito importante para o avanço da formulação dos comunistas brasileiros sobre a questão racial, a pressão da Internacional Comunista de cima e a pressão dos movimentos populares, das bases do partido de baixo, especialmente da base do PCB da Bahia, que cumpriu nos anos 30, nos anos 40, um papel fundamental no avanço do debate racial no Brasil. A Internacional Comunista também obrigou o Partido Comunista dos Estados Unidos a dedicar cada vez mais esforços para organizar a classe trabalhadora negra e unificar o movimento sindical. Porque o Partido Socialista dos Estados Unidos, ele tinha sindicato só para trabalhadores e trabalhadoras brancos, inseparados da classe trabalhadora negra. A Internacional Comunista não aceitou isso e exigiu que o Partido Comunista fosse um partido que desse atenção prioritária aos trabalhadores e trabalhadoras negros, organizasse sindicatos de trabalhadores negros, que buscasse ao máximo a unicidade dos sindicatos. Inclusive, é um fato pouco percebido que os primeiros líderes político-partidários negros dos Estados Unidos foram comunistas, como o caso do Harry Howard. Ele era comunista, organizado no Partido Comunista, dirigente da Internacional Comunista. Nesse período da história, no começo do século XX, até os líderes negros não comunistas, como era o caso do famoso Du Bois, autor do Black Reconstructing America. Du Bois, em 1926, visitou a União Soviética e deu a sua famosa declaração, né? Ele visitou a União Soviética e falou, olha, o que eu vi ali, se isso é bolchevismo, então eu sou bolchevique. O próprio livro máximo do Du Bois, o Black Reconstructing America, embora Du Bois não fosse marxista, tinha muita influência do marxismo. E Du Bois, no final da vida, se filiou, foi militar no Partido Comunista dos Estados Unidos. Então a Internacional Comunista formada e a União Soviética, eles tiveram desde sempre um apelo anticolonial muito forte e entraram para disputar o movimento panafricanista. E esse ponto aqui que é central da nossa exposição. Veja, a partir da década de 20, 30, 40, 50 e também, mas com configuração diferente, década de 60, 70, 80, mas aí já não vai ser mais tanto o tema do nosso vídeo, existiam correntes múltiplas no movimento panafricanista. O que unificava essas diversas correntes era a compreensão da necessidade de unidade de todos os africanos e africanas e negros e negras em diáspora contra o colonialismo e contra o racismo, só que as formas de luta e as propostas de solução de alternativa eram diferentes. Então, ao mesmo tempo que você tinha o Marcus Garvey na UNIA, que defendia a criação de um Estado negro em África e que a solução para o racismo seria criar uma comunidade só de negros e negras, você tinha líderes panafricanistas, negros, comunistas, atuando na África do Sul, atuando nos Estados Unidos, atuando em Cuba, no Haiti, em diversos lugares que você imaginar, ligados à Internacional Comunista, participando de organizações várias
criando organizações, inclusive, no seio dos partidos comunistas metropolitanos, por exemplo, o Partido Comunista Francês e o Partido Comunista da Inglaterra, foram várias vezes recriminados pela Internacional Comunista por não dar a devida atenção à luta anticolonial e à luta antirracista. Esse livro que está aparecendo aqui, vou até pegar... Panafricanismo e Comunismo, a Internacional Comunista, África e Diáspora, de 1919 a 39, do Hakim Adi. O Hakim é um grande estudioso, especialista na história do panafricanismo. E ele debate, ele tem muita produção sobre a história do panafricanismo comunista. Esse livro aqui eu ganhei de um amigo diretamente de Cuba. Infelizmente, não tem tradução em português. Alô, editoras, alô, Boitempo, alô, Autonomia Literária, alô, Expressão Popular. Traduzam para nós. Mas tem vários materiais do Hakim em português, eu vou colocar aqui, inclusive, artigos, entrevistas e tal. O que o Hakim coloca, basicamente, é que a Internacional Comunista manteve uma distância crítica dos setores reformistas e anticomunistas do panafricanismo, mas nunca abriu mão de estimular, de desenvolver, de apoiar o panafricanismo marxista. Evidentemente, e aqui esse ponto é importante, porque às vezes me acusam de eu dizer que o marxismo é perfeito, que o marxismo é lindo, que o marxismo nunca errou. Veja, o Partido Comunista Francês, por exemplo, falhou muito em lutar contra o colonialismo do Império Francês, de integrar os colonizados na organização revolucionária, de ser a expressão de todos os explorados e oprimidos, tanto que levou várias e várias reclamações da Internacional Comunista, assim como o Partido Comunista Português, Portugal tinha várias colônias no período, embora tenha sido melhor que o seu facsímile, seu homólogo francês, também teve alguns problemas. Então veja, sim, existia nos partidos comunistas tendências ao chauvinismo branco, a subestimação da importância da luta anticolonial e a subestimação da importância da luta antirracista. Isso existia, isso foi um problema, isso foi algo que Lênin já combatia no seu período como dirigente da Internacional Comunista. Vamos lembrar que nas teses de Lênin sobre a questão colonial e nacional, Lênin coloca destaque absoluto na atuação política pela libertação das colônias e que o Lênin pede diretamente ao John Reeds. Sabe o John Reeds, aquele famoso jornalista, autor do livro 10 Dias que Abalaram o Mundo? Que o John Reeds, no Congresso da Internacional Comunista, falasse sobre a questão negra nos Estados Unidos. O John Reeds era dos Estados Unidos. Tem até um famoso bilhete que o Lênin está trocando com o John Reeds entre um momento e outro ali da fala do Congresso. O Lênin tem uma letra horrível, né? E que o Lênin escreve: soviéticos negros e vermelhos em busca da promessa socialista. O Lênin ele tinha uma preocupação muito grande com a questão racial e isso se refletiu também nos dirigentes posteriores à União Soviética. Aliás, isso era algo que unificava o grupo bolchevique, com exceção do Nikolai Bukharin, que sempre subestimou a luta anticolonial, o nacionalismo terceiro-mundista e, de certa forma, a questão racial. Trotsky, Stalin, Kamenev, Zinoviev, Alexandra Kollontai, Karl Radek, enfim, de diversas formas, o núcleo dirigente ali bolchevique tinha uma preocupação muito grande com a questão colonial e com a questão racial. Alguns melhores, alguns piores. Eu acho, por exemplo, o debate de Stalin sobre a questão colonial melhor que o de Trotsky. Já acho o debate de Kamenev muito melhor que o de Zinoviev sobre a questão colonial e por aí vai. Mas enfim, existia essa preocupação. Esse movimento ele foi disputado. Os comunistas tiveram muita disputa com a unia do Marcus Garvey nos Estados Unidos. Assim como a Frente Negra Brasileira, embora tenha colaborado e tido boas relações com o PCB, em vários momentos tiveram disputas importantes entre a Frente Negra, que não era marxista, embora tivesse marxistas, com o Partido Comunista Brasileiro, percebe? Foi relação de colaboração, às vezes uma relação muito tensionada. Tem um famoso episódio em que o Marcus Garvey denunciou militantes comunistas para a polícia dos Estados Unidos, episódio que está muito bem retratado no livro Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, mas existia com um papel importantíssimo um panafricanismo marxista, que é muito parecido
com a ideia da pátria grande socialista, que é, de novo, a despeito das diversidades de cada país, de cada região de África, porque a África não é uma coisa única, os problemas são muito semelhantes e a solução é a mesma, uma ruptura com as relações capitalistas dependentes e subordinadas e um enfrentamento ao imperialismo. E esse enfrentamento ao imperialismo e a construção de uma sociedade emancipada passa por uma união de forças dos diversos explorados e oprimidos do continente, compreendendo que seus elementos de unidade econômica, política, cultural, institucional são muito maiores que os elementos de divisão. Como eu disse, muito parecido com a formulação da pátria grande da América Latina, de José Carlos Mariátegui, de Fidel Castro, de Che Guevara. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o 5º Congresso Pan-Africanista, realizado basicamente a partir dos colonos do Império Britânico, ele é um congresso profundamente marcado pela crítica marxista, pela defesa de um fim revolucionário do colonialismo e do racismo e por um horizonte socialista. Não é à toa, e eu debati isso amplamente no prefácio do Revolução Africana que está aparecendo aqui e que também está aqui atrás de mim, quando, ao final da Segunda Guerra Mundial, você tem um processo em que, em vários países de África, a liderança do processo de libertação nacional é marxista, ou então, no mínimo, os marxistas têm um papel importante, ainda que não tenham uma liderança, como no caso do Egito, por exemplo. Isso se dá porque durante todos os anos 20, 30 e 40 aconteceu uma disputa, uma difusão, uma luta organizativa em torno da criação e o fortalecimento de um programa pan-africanista marxista, programa que tinha problemas. Note, foi muito comum nas análises da Internacional Comunista nos anos 20 e 30, em particular, pensar o problema racial como um problema mais nacional. Então, por exemplo, a Internacional Comunista falou do gueto negro dos Estados Unidos como opressão nacional, como se fosse a população negra ali uma nação que é oprimida por uma nação maior, e chegou a levantar a palavra de ordem da independência da nação negra dos Estados Unidos, o que era um problema. Assim como em África, de maneira geral, se pensava que a população negra tinha uma configuração diferente do que a população branca do Maghreb, a população, na verdade, árabe do Maghreb, em que, nesse caso, poderia se formar duas nações diferentes. Então, eram análises que tinham problemas, que às vezes confundiam a dimensão nacional da opressão com a dimensão racial e em muitos momentos não tinham a devida interação dialética entre os conceitos e a apreensão da realidade. A despeito desses problemas, o fato de que Thomas Sankara, Agostinho Neto, Kwame Nkrumah, Samora Machel e tantos outros terem sido marxistas, revolucionários, Frantz Fanon e por aí vai, isso se dá por todo um trabalho prévio, um legado que foi consolidado e que deu frutos não só em África, como também nos Estados Unidos, com o próprio surgimento do Partido dos Panteras Negras, por exemplo, assim como, em menor medida, na América do Sul. Então, note, existe sim um panafricanismo marxista, que a gente precisa resgatar, que a gente precisa valorizar. Hoje, no Brasil, esse legado é muito pouco estudado, é muito pouco valorizado. Thomas Sankara, que é, por exemplo, o maior líder panafricanista marxista da história do continente africano, ele só foi publicado de maneira sistemática quando a gente lançou a Revolução Africana no Brasil. As obras de Amilcar Cabral, que escrevia em português, né? Pô, nem traduzia, só adaptado do português de Portugal para o português do Brasil. As obras de Amilcar Cabral não circulam no Brasil. Mesmo Amilcar Cabral tendo uma importância muito grande, por exemplo, nos debates sobre a educação e emancipação de Paulo Freire, uma influência grande na formação, no pensamento daquele que é o maior educador brasileiro, assim como as principais obras do Du Bois, que foi um panafricanista que inicialmente não foi marxista, mas que depois foi se aproximando do marxismo. As obras do Du Bois basicamente não estão traduzidas no Brasil. Quando a gente lançou recentemente o Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular dos Estados Unidos, a gente colocou vários e vários textos dos Panteras Negras pela primeira vez
em português. E falta muita coisa para chegar ao português, falta muito material, falta conhecer muita história. Então não, panafricanismo não é necessariamente antimarxista. E sim, eu sei que existem pessoas que reivindicam que o panafricanismo é por essência antimarxista, como é o caso do Carlos Moore, ou como é o caso em determinado momento da vida do Abdias do Nascimento. Mas eles estão errados. Eles estão muito equivocados. E sim, eu defendo o panafricanismo e eu sou marxista e eu estou fechadíssimo com Thomas Sankara, com Frantz Fanon, com Amilcar Cabral e com tantos outros revolucionários e revolucionárias. Não esqueça, para começar a se aprofundar nesse tema, de ler o material que a gente vai indicar aqui. Tem pouco material, porque tem pouca coisa disponível em português. A gente não vai colocar coisa em inglês, porque é isso, mas vai dar um panorama. E leia os livros da coleção Quebrando as Correntes, que é um instrumento que a gente tem, a arma que a gente tem para resgatar essa história. Não esqueça de curtir, compartilhar, indicar esse vídeo para aquele seu amigo antimarxista, fã de Carlos Moore, fã de Marcus Garvey e por aí vai. O seu amigo antimarxista que também é fã de Malcolm X, manda o vídeo do canal sobre Malcolm X que está aparecendo aqui, que a gente mostra que Malcolm X morreu defendendo o socialismo. Atenção, hein? Malcolm X defendeu o socialismo antes de morrer. Também confere os cupons de desconto que estão aqui no canal, os livros que nós lançamos que estão aqui para indicar e o material na descrição. Esse é o mais importante. Por favor, leiam o material na descrição. Vamos ler, vamos se informar sobre a história do panafricanismo marxista. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima.